pessoal da igreja, com a paz do Senhor Jesus, amém? Meus queridos, eu trouxe algumas informações para a igreja que eu ouvi em uma pregação de uma missionária chamada Kellen Gaspar. Ela esteve ministrando nos Gideões, missionários da última hora, algumas semanas atrás. E ela trouxe algumas informações. Ela tem um trabalho muito focado com tribos indígenas, com o país do sertão, com lugares do sertão aqui no Nordeste. E eu gostaria de trazer algumas informações, não todas, era muito, foi uma pregação muito grande, mas eu gostaria de trazer algumas informações para a igreja. Porque o culto de missões, ele tem esse caráter. O primeiro caráter é informativo. É porque nós, como cristãos, sabendo o que está acontecendo no mundo, sabendo a respeito dos missionários, sabendo a respeito dos lugares com dificuldade, nós podemos, digamos assim, personalizar a nossa oração. A Ariane pode chegar em mim e pode falar assim: Daiane, ore por mim. Eu não vou te contar o que está acontecendo, mas ore por mim, amém, eu vou orar por ela. Mas se ela falar para mim: Daiane, eu estou com um problema em X área, a gente consegue orar de uma forma mais personalizada. Senhor, trabalha naquela área. Se é a saúde, toca a saúde, repreende a enfermidade. Da mesma forma, nós, tendo posse do conhecimento a respeito do que tem acontecido no mundo, com os missionários, com as instituições missionárias, com os povos que precisam de oração, nós podemos personalizar a nossa oração, direcionar a nossa oração àqueles que estão necessitando dela. E hoje eu queria falar um pouquinho, bem rapidamente. São alguns dados retirados do IBGE e do Ultimato. São dados também de algumas instituições missionárias brasileiras, então são dados fidedignos. Existem hoje no Brasil 1.600.000 índios, divididos em 391 etnias, falando 295 línguas diferentes. Até este momento, 117 etnias não foram alcançadas pelo Evangelho. A boa nova ainda não chegou para 117 etnias. Até este momento. São cerca de 200.000 índios nessas 117 etnias que nunca ouviram falar sobre Jesus. Ela também trouxe alguns dados a respeito dos ribeirinhos, que são os povos da bacia amazônica. São 37.000 povoados na bacia amazônica. 10.000 ainda não foi alcançado pelo Evangelho. Na pregação, ela é missionária, ela tem inclusive uma obra missionária chamada Campos Brancos aqui no Brasil. Ela falou assim: se você chegar nesse lugar e você perguntar, vocês sabem quem é Jesus? Eles vão perguntar, é filho de quem? Mora em qual rio? Ah, mas e a internet? 10.000 povoados muito afastados, muitos deles sequer energia elétrica têm. E esses povos precisam ser alcançados pela palavra de Deus. E essa noite eu quero te instigar a orar por esses povos que precisam ser alcançados pela palavra. Primeira coisa que ela falava: gente, ninguém faz nada sem antes começar orando. As missões sempre começarão orando. Eu te dei essas informações para nortear a sua oração. Mas ela trouxe um pequeno testemunho e eu queria compartilhar com a igreja porque veio ao meu coração de uma forma muito forte. Ela falou que ela chegou em uma tribo indígena e ela estava lá numa noite tomando um maticha, esperando um gongo assado para ser comido junto com um índio. Ela falou: o céu estava estrelado. E o índio virou para mim e falou assim, Palau, que esse era o nome que ela tinha naquela tribo. Ela falou que ainda tinha chegado, ela ainda estava se socializando com os índios para depois começar a pregar o Evangelho. Ele virou para ela e falou assim: Palau, eu creio que existe um Deus. E Ele é maior do que os espíritos que nos oprimem. Ele comentou dizendo assim: mas eu não sei o nome dele. E eu não sei onde ele mora. Mas se eu soubesse, eu iria até lá, me jogaria aos seus pés e eu diria: ajuda-me, a mim e ao meu povo. Liberta-me, a mim e ao meu povo.
Ela falou: para aquele índio eu pude pregar a palavra de Deus. Mas ainda existem 117 etnias que precisam ser alcançadas pela palavra. Esses povos estão vivendo em opressão. Eu não sei se vocês lembram, mas eu acho que faz mais de um ano. A Natália veio aqui na igreja e ela falou, eu não vou lembrar agora o nome da instituição missionária, que ela estava pedindo oração, não era contribuição, irmãos. Oração por tribos indígenas que ainda não foram alcançadas pelo Evangelho. A Natália entregou um papelzinho para a igreja toda naquele dia, pedindo para que nós orássemos especificamente por aquela tribo. Eu tenho uma tribo adotada. Eu nem sei se fala assim, o nome da tribo que eu tenho adotada é Meinaco. E eu preciso orar por essa tribo, para que o Evangelho alcance esses índios. E ela entregou esse papel, eu não sei se você perdeu, eu não sei se você se esqueceu. Eu não sei se talvez você colocou na Bíblia, até esqueceu que colocou na Bíblia. Mas eu quero te instigar a voltar a orar por esses povos que não conhecem a palavra. Eles estão aqui em solo brasileiro, irmãos, e eles nunca ouviram falar de Jesus. Eu não quero só instigar você a orar por esses povos. Eu também quero te instigar a orar pelos missionários. Antes de ontem eu orei de manhã, estava orando, orei, entreguei minha oração e levantei. E eu me lembrei, eu falei, eu esqueci de orar pelos missionários. Eu falei até para a Ariane. Eu levantei da oração, falei, me esqueci de orar pelos missionários. Na própria oração eu oro, eu falei assim. Naquele mesmo dia eu ouvi essa pregação. E aí ela contava uma experiência que ela teve em uma tribo. Ela falou que houve um momento que ela falou assim, é o fim. Ela foi cercada. Ela falou assim que ela sentiu tanto medo que ela só se abaixou, encurvou a cabeça e ela esperou o fim. Ela falou, era tanto medo, era tanto desespero que eu não conseguia fazer uma oração. Mas ela falou que naquele momento ela curvou a cabeça, esperou o fim. Ela falou, eu esperei e o fim não veio. E depois de um tempo eu levantei e eu falei com o Senhor, Senhor, o que aconteceu? E o Senhor falou para ela, é porque enquanto você estava em perigo, uma serva minha entrou dentro do quarto e ela clamou por todos os missionários do mundo. E aquela oração te alcançou e eu te livrei da morte. Irmãos, eu nunca mais vou deixar para orar depois. E se tiver um missionário precisando da minha oração para ser liberto da morte naquele momento. Existem homens e mulheres pregando em lugares perigosos. Eles arriscam a vida. Eles correm o risco de serem mortos, de serem açoitados. Eles correm o risco de serem mortos queimados. E eles não param de ministrar a palavra. E a função da igreja brasileira ainda é clamar pela vida desses homens e mulheres valentes espalhados pelo Brasil. Eu e você temos esse compromisso. Ela falava assim, ore pela vida espiritual desses missionários. Ore pela saúde física desses missionários. Ore por eles. Ore para que Deus lhes dê mensagens irresistíveis para que corações sejam tomados pela palavra de Deus. Ore para que Deus os livre. Ore para que eles recebam recursos que necessitam para fazer a obra. Ore. E eu quero te dar uma oportunidade agora. Vamos orar juntos nesse momento. Vamos orar agora. Vamos orar pelas tribos indígenas que ainda não receberam a palavra. Vamos orar pelos missionários. Irmãos, se houver um missionário agora no campo precisando da sua oração, ele se prepare. Essa noite a igreja brasileira vai clamar e os céus vão responder sobre a vida deles. Ore, mas não ore só comigo essa noite. Ore todos os dias. Lembre, pode ter um missionário precisando da sua oração para ser alcançado. A mão do Senhor pode alcançar uma vida por causa da sua oração. Uma tribo indígena pode ser alcançada por causa da sua oração. Ore pela igreja, ore pelos missionários, ore pelos povos que não foram alcançados pela palavra. Senhor Todo-Poderoso, nós estamos aqui, e aqui reunidos nós somos o corpo de Cristo. Nós somos a noiva do Cordeiro. A tua palavra nos alcançou, teu sangue nos lavou. Nós temos vestes novas. Nós temos o nome escrito no livro da vida. Mas o Senhor não nos chamou apenas para isso. O Senhor também nos chamou para anunciar essa palavra. E se missões se começa fazendo orando, eis-nos aqui. A
a igreja clamando por cada missionário no campo agora, dentro do Brasil, pregando a tribos indígenas, pregando aos ribeirinhos do Amazonas, pregando aos sertanejos, pregando aos ciganos. Senhor, nós clamamos pelos missionários, pregando aos muçulmanos, pregando em países comunistas, pregando em países perseguidos, pregando em países paupérrimos. Nós oramos pelos missionários nesta noite. Nós clamamos pelos teus filhos, anunciando corajosamente a mensagem do Evangelho. Guarda eles, cobre eles, as necessidades deles, sustenta eles, livra eles, fortalece eles, Senhor. Cobre eles com teu sangue, Pai, que vidas oprimidas por espíritos malignos sejam libertas, que o teu Evangelho alcance até o último metro quadrado da face da terra, onde houver uma alma para se arrepender, para crer na boa nova do Evangelho, para ter o nome escrito no livro da vida. Abençoa as instituições missionárias brasileiras. Abençoa, Senhor. Abençoa as tribos. Visita, Senhor. Visita aqueles que não foram alcançados. Senhor, ajude os missionários com a língua. Ajude com as dificuldades evidentes do campo. Seja com eles. Mas que toda raça, tribo, língua e nação que foram compradas por teu sangue sejam alcançadas